Fico impressionado que nesse calor ainda tem crente frio. Tem como? Tem como não? Dá não. Não podemos. Não podemos ser frios para com Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Com muita alegria estou aqui. Dar uma breve palavra aqui para vocês. O pastor ainda está de férias e trazer aqui o que o Senhor tem falado ao meu coração durante a semana, né? Durante esse tempo. Orei ao Senhor para que Ele pudesse nos levar a buscá-lo de todo o coração, a conhecê-lo mais, e para que possamos fazer isso, devemos ter um encontro com a palavra de Deus. Amém? Amém. Vou pedir para você já abrir a sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 24. E antes de ler, quero fazer uma pergunta aí para os irmãos. Não vou ler ali no telão não, porque é complicado. Vou ler aqui. Mas antes de ler, vou fazer uma pergunta para os irmãos. Se alguém chegasse para você no dia de hoje e perguntasse: quem é você? Chegasse uma pessoa diante de você durante o dia e perguntasse: quem é você? Qual seria a sua resposta? Vemos na Bíblia algumas pessoas que responderam essa pergunta, mas tentarei ser breve. Então vou focar aqui nessa resposta que o próprio Jesus nos deu. Em 8:24, Jesus fala o seguinte, e esse é o tema da mensagem, tá? Quem é você? Estou acostumado, né? Não estou acostumado com essas palavras. Não estou acostumado com isso aqui. Mas o tema da mensagem é esse, quem é você? Você está se perguntando aí? 8:24 fala o seguinte: por isso, eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Amém? Vê que Jesus, ele aponta para o Pai. Se te perguntarem quem é você, será que você vai apontar para o Pai? Você vai apontar para Deus? Vai apontar para o Criador? Eu não vou pedir para ele abrir, mas para vocês já deixarem anotado aí, em Gênesis 27, também existe essa pergunta, que é Isaac perguntando para Jacó. Jacó tentando se passar por Esaú, e aí Jacó acha estranho, Isaac acha estranho. Coloca a mão, ouve a voz, fala: pô, essa voz é do Esaú. Mas os pelos, que ele tentou enganar o pai, né? Enganou o pai, ele colocou os pelos junto com a mãe dele. Esaú é uma pessoa peluda, então ele colocou ali peles para poder se passar por Esaú. Jacó fez isso. E quando ele percebe que tem algo errado, ele pergunta: quem é você? E Jacó mente. A atitude de Jacó é de mentir. Ele fala: não, sou eu, seu filho Esaú. Outro que também passa por essa pergunta, está no livro de João, capítulo 1, também não vamos abrir, para sermos breves. É o João Batista. João Batista chega para ele e pergunta: quem é você? E pergunta se ele é Jesus, se ele é Elias, se é um ungido que virá. E ele: não, eu sou a voz do que clama no deserto. Para quem conhece da palavra, sabe que esse texto está em Isaías 40.
E ele está mostrando que ele se tornou a palavra. São respostas de pessoas que amam a Deus, resposta do próprio Deus, e resposta de pessoas que estão no engano e tentando enganar. Quem será que somos nós dentro dessa perspectiva bíblica? E para que nós possamos ver com mais calma essa questão, esses dois pontos, para que a gente possa ver essa questão dessa resposta, poder expor essa resposta, vamos para o Salmo de número 1. Salmos que nós sabemos que são canções, elogios, louvores a Deus. E é o primeiro salmo, muito conhecido. Nós vamos ler ele todo e depois vamos tentar expor ele em parte, para que possamos tentar nessa noite conhecer um pouco mais de Deus e ver o que Deus tem para falar conosco. Amém? Vamos lá. Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então vamos lá, para a gente tentar ir por partes. Primeiro, vou tentar... Todos conhecem o termo ímpios? Todos já ouviram falar do termo ímpios? Se não, ímpio vem da palavra impiedade. Né? A gente fala que quer viver uma vida devota a Deus, sermos piedosos. O ímpio é o contrário a isso. Se o piedoso é uma pessoa que se devota a Deus, se volta a Deus, busca Ele, o impiedoso é uma pessoa não à religião, não a Deus, não às coisas de Deus. Então, nesse salmo, ele faz um comparativo entre o justo e o ímpio. E aí podemos ver onde será que estamos. E o justo, para deixar bem claro aqui, não é o justo por altivez, ou por soberba, ou por se achar melhor. É alguém que pode ser justificado por Deus. E esse é o convite de Deus para cada um de nós hoje. É que possamos ser justificados por Ele. Que a gente se encontre nessa palavra e possamos, através dela, nos reconhecer e, após nos reconhecer, poder viver uma vida de santidade a Ele. Esse é o intuito da palavra. Amém? Vamos lá. O início do Salmo, ele fala, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então, vou fazer duas perguntas para você. Quais conselhos você tem ouvido e quais conselhos você dá? Você sendo cristão ou não, você vive uma vida... Tem gente que até tem um ditado, né? Se o conselho fosse bom, não se dava. Se vendia. E Dona Tânia sabe de ditado. Dona Tânia entende de ditado. Mas não é o que a Bíblia está nos mostrando. Está dizendo que feliz é aquele homem que não anda segundo o conselho do ímpio. O que seria o conselho do ímpio? Vamos tentar trabalhar aqui como irmãos. Sou um irmão de vocês que estou com calor igual vocês. Vamos trabalhar aqui junto. Se alguém te pedisse conselho sobre casamento, qual conselho você daria? O que você diria? Você com seus filhos, qual conselho você dá para os seus filhos nesse tema, nessa área? Tem um colega meu que falou assim, lá eles chamam de Silveira, né? Silveira, e aí, como é que tá o Arthur? Já tá cheio de namorada? Aí eu falei, tá repreendido. Aí ele se surpreendeu com essa resposta. E detalhe, é cristão, é de uma igreja grande, há muito tempo já, e ele se surpreendeu com a resposta. Ele, mas é um homem, tu quer o quê? O que tu quer do cara? O que eu quero do cara? É o conselho que eu dou a ele. Vou te falar o conselho que eu dou ao meu filho. Que ele possa
quando for o momento, namorar, e esse namoro, que em nome de Jesus seja para ele casar, e que ele trate essa menina com honra, e que ele não queira ter um monte de meninos, que não é necessário, até porque seria dor de cabeça para mim também, e dor de cabeça para os pais que terão as filhas que estão sendo desonradas por ele. Esse não é um conselho de ímpio. Só que, diante da realidade, eu estava conversando com um homem dito cristão e que para ele isso foi uma novidade grande. Tanto é que depois ele saiu lá de onde a gente trabalhava, a gente no almoço ele comentou que isso marcou a vida dele. Ele tem uma filha hoje. Cara, lembra aquele dia que eu brinquei contigo, do Arthur? Eu nunca tinha escutado um homem falar que não quer que o filho tenha um monte de namorado. O cara tá na igreja, tá vivendo a rotina de púlpito, ouvindo a palavra. Só que qual conselho, então, ele tem ouvido? E, de repente, não é a culpa da igreja que ele faz parte, mas de quem? De quem ele tira, a quem ele acessa os conselhos. E é isso que eu quero te perguntar. De quem você busca um conselho, de quem você busca um conhecimento maior, de quem você busca algo para a sua vida. São conselhos de vida, isso é casamento, é algo que vai acontecer, acontece. Outros conselhos, paternidade. O que eu mais vejo, e de forma grande, na nossa rotina de vida, são os pais preparando os filhos, mercado de trabalho, estudar. Quem foi da minha época sabe que... Minha época, eu sou novo. Minha época não, quem foi da minha... Sou novo, mais ou menos novo. Sabe que os pais, não, tem que estudar. E o foco, dá um valor grande a isso. Isso é bom. Nós também valorizamos e queremos que nossos filhos estudem. Mas percebe que há uma grande falta de conselhos relacionados à pessoa amar Jesus. Há uma falta de oração, orientação, de desejo de que seu filho é eterno. Nós estamos falando da eternidade. Nós estamos falando da eternidade dos nossos filhos. Você quer que ele tenha um bom emprego? Claro. Uma vida boa nessa terra? Todo mundo deseja para o seu filho, para alguém que está contigo. Mas para pensar. Eternidade é muito maior. E a preocupação é mínima, quase nada. Por que essa preocupação é mínima? Ou porque a pessoa não ama o Jesus a quem ela diz seguir, ou porque ela não está se importando com a pessoa que ela diz amar. Perigosíssimo. E faça esse alerta como irmãos. Não estou chamando a atenção de ninguém. Faça esse alerta como irmão, como seu irmão que vê essa falta, às vezes, de cuidado com a pessoa que está contigo ali, com a pessoa que vive com você. E aí, falei de paternidade, mas isso também para sua esposa, né? Para o seu marido, para sua mãe, seu pai, seu tio. Lembra? A Andressa pregou e falou, foca em alguém nesse ano para que possa se converter, ore por alguém. E às vezes a gente não ora nem pelos nossos. Jesus fala na palavra dele que até os gentios, eles iriam orar. Não, pelos seus, vai orar. A gente tem que orar por quem nos persegue. Ou o conselho dele, pelos nossos inimigos. E nós, muitas vezes, não fazemos nem o básico. Não damos esse direcionamento, esse conselho. E se é o seu caso, você pode estar se achando justo, mas vivendo e aconselhando como um ímpio. Aconselhando como uma pessoa que não tem temor ao Senhor e não ama o Senhor. Tenha muito cuidado com isso. Assim, outro conselho que eu dou para as crianças, que a gente fala muito sobre, quando for procurar uma esposa, primeiro ponto, que ela ame Jesus. Pode ser que eles não sigam? Pode ser, mas tem um conselho dado. Que se a pessoa amar Jesus, a pessoa que você for ter como esposa, como marido, a pessoa que você vai viver junto, se essa pessoa amar Jesus, quantos problemas você vai se livrar, irmão? Mas quantos? Você não tem noção. Quantos problemas? E aí você, de repente, está aí, e agora? Casei, meu marido, minha mulher não ama Jesus, eu faço o quê? Largo? Não. Agora tu vai orar, você vai penar. É verdade, a verdade é. Você vai ter dificuldade.
Porque a pessoa não se entregou ao Criador, a fonte da vida, a essência do amor. Se a pessoa que está do teu lado, ela não ama a essência do amor, não se entregou à essência do amor, vai ter carnalidade, vai ter dificuldade. É fato, isso é fato. Então, se você é jovem, pensa bem. Pensa bem sobre isso, ore bastante sobre isso. Tiver momentos, perceba, o momento do namoro não é o momento de se agarrar, é o momento de se conhecer de verdade e saber realmente qual o futuro que vocês terão. E aí, qual seria o conselho dos ímpios? Espera aí, não namorar, não ficar junto, e se depois de casar não tiver química? Então, é um conselho de ímpio. De repente você fala isso. É um conselho maligno. Deus nos fez, nos conhece, nos criou. Nos orientou a ser depois do casamento. Faça isso. Segue. O princípio está nele, a essência é dele. Segue o que ele tem para você e oriente seus filhos nisso. E se você não vivenciou isso, não, mas eu não tive essa orientação, não tive esse conselho. Tá tudo bem. Hoje você pode orar pelo seu cônjuge, você pode orar pela pessoa que está do seu lado. Se você é essa pessoa, você pode se entregar a Deus e viver uma nova história. Eu fico vendo, o pessoal pega às vezes, por exemplo, nosso exemplo, né? Nós não tivemos esse conselho e não vivemos dessa forma. E você fala, tu está aí pregando, vocês estão bem? Então, o fato de Jesus, ele transformar e mudar, não quer dizer que ele aprova. O pessoal tem dúvida nisso. O fato de Jesus ter feito uma restauração, não quer dizer que ele aprovou o pecado cometido. Pensa em José. Será que ele queria que os irmãos vendessem? Não, irmão. Pecaram. Mas ele consegue. Deus é tão maravilhoso que ele consegue tirar de ações ruins, bênção, vida. Ele consegue extrair. E isso que é tão maravilhoso. Porque você pode, né, numa palavra dessa, você poderia pensar, poxa, eu casei errado. Poxa, eu fiz errado. Eu comecei errado, fiz tudo errado. Então, a vida, a transformação, a mudança. O caminho não é de separar, o caminho é de buscar mais a Deus e em Deus conseguir essa transformação. Glória a Deus. Deus faz. E aí tem diversos conselhos, né? Na vida também secular, às vezes para as pessoas, você orienta a pessoa focando no dinheiro, fazendo a pessoa focar, tenha sensibilidade, busque em Deus sensibilidade para aconselhar as pessoas que estão à sua volta, para que ela vá para o propósito divino, de Deus, algo maior, algo digno, algo verdadeiro. Às vezes, né, a pessoa vai chegar diante de você e falar uma profissão que de repente não ganha tanto, mas é a paixão da pessoa. Não desanime a pessoa, não tire ela do foco. Seu conselho tem que ser de Deus, de alguém que foi justificado, de alguém que entende que não está o Senhor é o provedor de tudo. Não está nas coisas dessa terra. Então, coloca isso diante do Senhor e sempre quando for aconselhar, pense, Jesus falaria isso? Jesus orientaria dessa forma? Isso é muito importante. Temos diversas pessoas, sempre tem alguém que vai te pedir conselho, sempre tem alguém que vai te perguntar algo. Você vem à igreja, a pessoa vai falar, não, dali deve ter algo. E às vezes nós que estamos aqui aconselhamos de maneira impiedosa, de maneira longe do que o Senhor deseja. Em 2 Crônicas 19:7, rapaz, tá calor mesmo. Rapaz, mano. Se a Carla pregar um dia, será que ela vai beber nesse copo? Boa dúvida. Vamos lá. 2 Crônica 19:7. E agora que o temor do Senhor esteja com vocês. Tenham cuidado com o que vão fazer, porque o Senhor, nosso Deus, não admite injustiça, nem parcialidade, e também não aceita suborno. Quando você for aconselhar, lembra disso. Nosso Deus é isso aí, cara. Não admite injustiça, nem parcialidade, e também não aceita suborno.
o padrão é alto, estabelecido por Deus. Ele não vai folgar. Pô, mas os impostos... Aí vai vir o conselho, olha o conselho do ímpio. Então, tá tendo muitos impostos, tá tendo uma dificuldade. Pô, aceita aí, aceita. Tem essa facilidade, tem essa possibilidade de ganhar mais. É ilegal, mas é meio ilegal, não é tão ilegal não. Então aceita, pronto. O Senhor não está nesse conselho. Seja luz em casa, seja o que for que seja ilegal e que não glorifique a Deus, o Senhor não está nesse conselho. Em 2 Crônicas 10, do 6 ao 11, não vamos ler, para sermos mais rápidos, isso foi falado aqui recente, é o conselho que Roboão, ele pede conselho para os anciãos e pede conselho para os mais jovens, amigos dele. Os anciãos, o povo, lá naquela época, ele ia se tornar rei no lugar de Salomão, e os anciãos aconselham a ele, trata o povo bem, que eles vão ser teu servo para sempre. Faz isso que você vai ficar bem, você vai se dar bem. E ele resistiu, foi lá nos amigos dele, foi lá nos mais jovens. Vamos ver o que eles vão falar. Pô, faz o seguinte, cara, eles estão pedindo para você ser mais brando, fala que o teu dedo mindinho vai ser mais grosso do que a cintura do teu pai. É isso que eles aconselham. Quer dizer, pesa mais, dificulta mais para eles verem o que vai acontecer. E aí ele aceita o conselho de jovens que não estavam com sabedoria e que não amavam ao Senhor e que desejavam o mal do povo. E o que acontece? O reino se divide e o mal que traz aquele reino. Por quê? Porque ouviu de maneira ímpia. Ouviu pessoas, e aí não tem relação somente com a idade, tá? Só para a gente ter... Nessa situação os jovens aconselharam mal, mas não é só a idade. Porque você vai pegar tantas pessoas mais velhas aí que aconselham cada coisa. Isso é um conselho que eu recebi dos mais velhos. De pessoas mais velhas. Não existe a possibilidade de casar sem ter relações, porque senão é a química depois. Pronto, conselho do ímpio. E aí se guarda aquilo dali no coração e se perde. E aí tantas situações que podem ocorrer. Tem uma situação que me contaram, eu não sei se é verdade, mas como o mundo está perdido, pode ser, de um pai que pensou isso do filho. Meu filho não vai ficar sem... obrigado, cara, obrigado. Obrigado. Aqui é quente. Tem um pena, tem um... Orem pelo pastor. Tem um pena não, orem pelo pastor que fica aqui. Onde eu estava? Do pai, obrigado, Vitor. Vitor está prestando atenção, eu queria ver se você estava prestando atenção. Vendo se o Zé Patrício não dormiu. Acordado. Até meu, Zé. Então, conselho do pai para o filho. Filho com 16, 17 anos, olhou para o filho, não arruma ninguém. O garoto não é bem afeiçoado, não está arrumando ninguém, vou aconselhar ele. Vai num prostíbulo. Te dá um dinheiro, vai lá. Aí o conselho do pai, que beleza. Foi o garoto. Olha só a situação. O jovem pegou uma doença sexualmente transmissível. O jovem ficou mal. Na história que o cara disse, estou dizendo, não sei se é verdade, mas pode ter acontecido. Né? Você sabe que a situação do mundo hoje pode ter acontecido. O jovem não morreu, mas como esse cara ficou mal? Por um conselho dado por ele mesmo. Meu filho, mal, que se eu não me engano foi AIDS. Hoje em dia até tem tratamento, a pessoa consegue ficar... Mas imagina saber disso. Saber que foi o teu conselho, você influenciou, você pagou por aquilo. E às vezes tem coisas que você, durante a sua rotina de vida, você não dá um conselho tão grave. Não, nunca vou fazer isso com meu filho. Mas só durante a sua vida, você agir e levar pessoas para longe de Deus, você está fazendo ela se perder. É a eternidade, é o que eu falei no início. A gente está falando sobre a eternidade, sobre algo muito maior. Então que você não leve e não dê conselhos de ímpio, e se tem dado, é um momento, isso é uma oportunidade, é uma dádiva de Deus para que possamos mudar a nossa forma de pensar e de agir. A continuação do Salmo,
vai falar o seguinte: não imita, na versão NVI fala, não imita a conduta de pecadores. Nós lemos, não se detém, né, no caminho dos pecadores. Não sei se vocês já viram aquela abertura do The Chosen. Quem gosta é o Benício. Que a abertura do The Chosen fica um monte de peixezinho indo, peixe indo para um caminho, e o peixe, quando se converte, ele vai o caminho contrário. Tá indo um monte de peixe, um montão. Até ele fala, pô, mas tem pouco peixe que vai para o caminho contrário. São poucos os que vão para o caminho que leva a vida. Devemos orar por isso. Então, nós vivemos na contramão desse mundo. Nós vivemos de forma que o que o mundo mostra, o que as pessoas mostram, o que as redes sociais estão te mostrando, você faz o caminho contrário. O que o mundo te mostra, o que o mundo faz, o que você está vendo pessoas agindo, está todo mundo fazendo, tá. Então é aquele papo da mãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo, não siga o que todo mundo está fazendo. A amizade com o mundo constitui-se inimizade contra Deus. Isso é o que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que nós não devemos andar no caminho dos ímpios, na conduta dos pecadores. Não imita. Está vendo que eles estão fazendo isso? Não imita. Não, muito legal, parece ser legalzinho. Não faça. Romanos 12:2 vai nos dizer, conhecido também no texto, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não, presta atenção nisso, e não vivam, Romanos 12:2. Tá bravo, Diogo? Não vivam conforme, tem uma versão que fala não, a gente até uma vez achou que a palavra estava até errada, não vos amoldeis, versão antiga, mas é legal, eu acho legal para compreensão. Não vos amoldeis seria não pega o molde. Tem um molde do mundo ali, tem o que todo mundo está fazendo, tem um modelo. Então, não viva conforme esse padrão, esse modelo. Não viva conforme este mundo. Mas você vai deixar que Deus transforme pela renovação da mente para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Isso é o que um justificado faria por Deus. Beleza? É igual vestes. Assim, não quero entrar nessa doutrina, mas qualquer coisa que você faça, que você esteja tendo que imitar o mundo, fuja disso. Olha o que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 4, vai nos dizer para as mulheres. Olha só. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Olha que coisa maravilhosa. Não é a conduta dos pecadores, é a conduta dela em Deus, e ainda pode ganhar o marido com essa conduta. Continuando, no 2. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouros e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Guarda isso aí, mulheres. Guarda esse versículo, ora ele e guarda dele e fala, Senhor, é isso que o Senhor tem para mim. É que eu possa ter um espírito manso e tranquilo, que a minha beleza seja interior. Não está aqui dizendo que você não pode usar joias, que você não pode fazer trança, não é isso. Está dando a ênfase ao que é mais importante. Entenderam isso? Não é que você não pode usar um brinco, não, nada disso. Não é para não se cuidar, não é isso. A ideia é a ênfase é no seu interior. Olha só, um espírito manso e tranquilo que é de valor. Deus valoriza. Olha só que coisa maravilhosa. Mas pode ser que você nunca tenha escutado, nem sabia que esse versículo estava na Bíblia. É isso. Em Deus tem conselhos, em Deus tem caminhos que não são os caminhos dos pecadores, e esses pecadores não é no sentido de que nós não pecamos, mas é no sentido dos que não se entregaram a Deus. Beleza? E também tem para os homens, só para não falar que estou falando só para as mulheres, né? Eu sei que mulherada ficou, é só para a gente. 1 Pedro 3,7. Na continuação aí, vamos para o 3,7.
Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Vocês sabiam disso? Tem gente que nem sabia. Essa forma de não honrar a sua esposa, não tratá-la como co-herdeira, não tratá-la bem, pode ser o porquê das suas orações não estarem sendo respondidas. Aí o cara, caramba, ela brigou com a mulher hoje. O que eu faço? Pede perdão. Pede perdão e ora ao Senhor para poder... Aí guarda também, né? Como pedir para as mulheres guardar, guarda também esse versículo e ora também ele. Fala, como eu posso viver a vida do lar com discernimento? Como eu posso dar honra à minha esposa? Como eu posso perceber que ela é co-herdeira? Você percebe que ele não colocou a gente acima? Vê como é que é maravilhoso? Co-herdeira dessa graça. Só que se você tem papel, tem o papel do homem e o papel da mulher. E nesse papel nós podemos interagir em Deus. Beleza? Tome cuidado, que nessa essa questão de imitar a conduta dos pecadores, tem uma galera que vive com receio e falando, e esse termo virou moda, que não, isso daí é religiosidade, também é muita religiosidade para cá, religiosidade para lá. E uma coisa que eu vi no resultado disso, que é muito ruim, é que o pessoal diz que não quer ser religioso, beleza, ok, né? Nós seguimos e vivemos para um Deus vivo, que tem relacionamento com a gente. A gente não quer ficar ali, ó, né, de forma mecânica. Mas esse outro lado, as pessoas, por estar falando que não quer ser religioso, a pessoa também não vive nada. Estava conversando até descendo com o Davi no dia do monte. Tem um colega que ele acha que, cara, o que eu vou fazer no monte? Ele fala isso comigo, né? Não tem sentido, cara. Por que vocês sobem o monte? Não é cabrito? É cabrito para ficar subindo o monte. E aí ele só me ouviu porque ele me respeita como cristão. Ele é daqueles cara tradicional e bem tradicional, né, reformado, ditos reformados. E ele rechaça muito essa ideia de o cara subir no monte. Então eu conversei com ele e falei, olha só, lá no monte não tem nada. Não tem nada demais. Inclusive, tem até umas situações bem esquisitas. Tem. A verdade é essa. Tem um pessoal que tu fala, cara, e é por isso que muita gente rechaça. Né? Muita gente acha ruim, porque o pessoal fica ali, faz coisas que você fala, cara, isso aí, Deus não está nisso. E é verdade, beleza. Tem umas situações esquisitas. Mas aí o cara, por ver isso e falar, não, eu não quero isso, eu falo, tá, mas qual lugar que tu tira para poder ir com os irmãos e orar ao Senhor, e adorar a Deus, e buscar ao Senhor? Porque não precisa necessariamente ser no tal do monte. É verdade, isso não precisa ser. A gente até estava falando sobre isso, né? Pode ser na casa de um, pode ser na casa do outro. As mulheres oram aqui na igreja. O que não pode acontecer é tu não fazer nada. É você olhar e falar, não, isso é religiosidade. Eu ando de bermuda agora, eu ando de blusa... O Vitor nem está de bermuda, cara. Por incrível que pareça, ele só tem essa calça. Tipo assim, eu ando de bermuda, eu sou livre. Eu sou livre em Deus, então eu não tenho esse negócio de religiosidade. Mas o cara não ora, não lê a palavra e não busca nada com relação a Deus. Não adiantou nada. Era melhor que você fosse lá, se estivesse no monte lá acampado, igual os caras lá. Cara, faça algo que possa te projetar a buscar mais o Senhor. Entrega mais esse coração. Se você olhar e falar, pô, mas isso aí, eu não concordo com esse negócio de monte. Pô, André, tu falou isso aí, mas eu não concordo. Beleza, mas ore em algum lugar então. Não vai lá não. Não precisa subir lá, realmente. Mas vai... valeu, André. Vai para algum lugar orar, tira momento com Deus. Aí o cara, para tirar essa questão da religiosidade, ele imita a conduta dos pecadores. Vive uma vida comum. Como é que fala aí? Tá vivendo nessa terra a passeio. O cara tá andando, aleatório. Não tira um momento com Deus. Não é isso que Deus deseja para nós. Beleza? E o terceiro, que é a continuação aí do versículo,
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aí é brabo, né? O que seriam os escarnecedores? Seriam pessoas que zombam de Deus. Eu fiquei um tempo destacado em outro lugar do trabalho. Rapaz, tá calor. Hoje tá bravo. Vou beber água. Tá calor. Glória a Deus. Em tudo dá graças. Então, nesse trabalho, estava lá com a galera, conversava com eles, tal, tinha um bom relacionamento, mas tinha momentos, já viu aquele momento, de repente no teu trabalho tem isso, ou você já foi esse cara que fez isso, por exemplo, eu também já fui esse cara que fez isso, aquelas piadas pesadas, aquela piada que, né, crianças não poderiam ouvir, né, só que ali é um ambiente de homens, então os caras fazem, e zombam realmente de tudo. E o que eu tinha lá como solução? Conversava de boa, tinha um bom relacionamento, mas quando chegava esse momento, se eu pudesse ali me retirar, eu me retirava. Ou trincava os dentes e não ria, para que ele pudesse pelo menos ver que não, ele não concorda com aquilo. Tem pessoas que te respeitarão, tem pessoas que vão respeitar o seu posicionamento de fé, tem pessoas que não, e está tudo bem, mas mantém ali essa postura. Já reparou? Se não aconteceu com você, isso é estranho. Já reparou que tem gente que às vezes o cara tem a prática de xingar, a prática de falar alguma coisa, quando ele fala perto de tu e te pede desculpa? Já aconteceu contigo? Acontece, né? Por quê? Porque ele tem algo de Deus ali. Ao fazer isso, já era para a pessoa pensar, por que eu estou pedindo desculpa? E por que eu não sou contra isso que eu estou pedindo desculpa, né? Ele vê em você algo de Deus. E, por respeito, ele fala, não, me desculpe e para pensar. Você não tem como mudar as pessoas. Não é você que muda. Você não pode pegar e falar, não é para xingar perto de mim, não. Não, deixa, a pessoa pode fazer o que ela quiser, né? Dentro dos limites, ela pode fazer o que ela quiser ali, na conduta dela. Mas você que não deve negociar com a sua conduta, com o seu posicionamento de fé. Não negocia. E quando eu consegui ali falar da palavra, ter esses momentos, depois de um tempo desse destaque, depois de um tempo nesse trabalho, você via que eles, durante os momentos que eles iriam falar alguma besteira ou tinham alguma coisa, se eu estivesse perto, eles evitavam. Isso é maravilhoso. Você vê que a pessoa vê uma postura de fé, uma postura de Deus. E não é porque você é bom, mas é porque você segue alguém que é bom. Não é porque você tem algo em você, mas você deseja que esse espírito modifique e traga transformação na vida dessa pessoa que está ali contigo, que está ali se relacionando contigo de alguma forma. Então, não sentar na roda seria pessoas que zombam de Deus. Jesus foi meio que acusado disso. Lucas capítulo 5, versículo 27. E aí traz dúvida para as pessoas com relação a essa questão de escarnecer. Olha Jesus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Percebe aí, deixando tudo. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete. Ele ofereceu para quem o banquete? Para quem foi o banquete? Jesus. Foi para Jesus o banquete. Lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Perceba, Jesus está ali sentado com publicanos e pecadores. E os que seriam da fé, né, em tese, estão ali reclamando, mas como é que o cara senta com eles?
né? E pode até, no pensamento dele, ele está sentando na roda dos escarnecedores, que é o que nós acabamos de ver que não é para acontecer. Mas o que aconteceu ali na verdade? Você percebe que ele chamou ele para seguir. Jesus está te chamando e está falando assim, não, me segue. Jesus está concedendo essa possibilidade. Vem, me segue. Beleza, que ele poderia não estar correto no momento, mas ele está falando, vem, me segue. O que Mateus faz? Levi aí, né? É a mesma pessoa, tá? O que ele faz? Ele segue, deixa tudo e fala, vou fazer um banquete para ele. O banquete era para Jesus. Ele era o centro. Ele era o importante daquela mesa. É essa mesa que nós devemos desejar nos assentar. A mesa que Jesus é o centro. É essa mesa que a gente deve falar, Senhor, eu quero estar ali. Com publicanos, com pecadores, esses somos nós, sendo transformados pelo Senhor. Não é que vai continuar como está, vai haver mudança. Tanto é que foi ele que escreveu o Evangelho de Mateus, né? Esse cara que Jesus chamou para seguir. Um publicano. Publicano, acho que a maioria já sabe, né? Mas, para quem de repente não sabe, o publicano eram as pessoas que coletavam os impostos. Imagina aqui, estamos numa comunidade, estamos juntos aqui, e alguém fala, agora eu vou escolher aqui Vitor, vai coletar imposto de todo mundo aqui. E eles ainda eram conhecidos por coletar mais do que era necessário. Ainda tinha isso aí, os caras eram ruins. Então, esse cara que Jesus chamou. Para pensar, você ia gostar do Vitor? Vitor chegando, vem com esses impostos. Vem com esses impostos. Tu ia ter raiva dele. E era isso, eles tinham raiva desses caras. E é esse cara que é chamado por Jesus e transformado por ele. Ele larga tudo que tem. Outro que era publicano, você já cantou a música dele. Como Zaqueu. Ele era chefe dos publicanos, inclusive. E ela vai, né? Como Zaqueu. Eu quero subir. Túlio não está aqui para poder ver essa maestria. Ele era chefe dos publicanos. Jesus vai também na casa dele. E ele fala, lembra que ele restitui 4 vezes do que ele poderia ter tirado? Então quer dizer, ele tirava mesmo, tirava alto. Você vê, ele falou, vou restituir 4 pecados do que eu tirei a mais das pessoas. Então ele tirou. Só que ele se arrependeu. Houve transformação, houve vida. Beleza? Então Jesus, e aqui ele até no final ele vai falar, né? Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Quando ele fala para os fariseus que eles não precisam de médicos, sim os doentes, ele está falando porque as pessoas se consideram sãos. Não é porque eles eram, é porque eles se consideravam bons. E esse é o perigo para nós também. A gente corre esse risco de achar que nós somos bons por nós mesmos. Não é o nosso caso. Nós, né, aqui está sendo tem o justo e tem o ímpio, e a gente se perguntando quem somos nós nessa situação, nós podemos estar tendo atitudes ímpias e dizendo que somos justos. Qual é a ideia? É você perceber como você está sendo e dizer, Senhor, o desejo do meu coração é que eu possa ser justificado pelo Senhor. É o Senhor que me transforma. É no Senhor que eu posso ter vida. É no Senhor que eu posso ter novidade de vida, como a palavra diz. Vamos lá? Tem os outros que correm o risco de, quando ele fala de chamar os justos e sim pecadores ao arrependimento, Mateus capítulo 5, versículo 27, vai nos mostrar, porque tem uma galera que não cometeu pecados tidos como graves. A pessoa viveu uma vida comum. E ele pensa assim, Deus chama pecador arrependimento, mas eu não sou tão pecador assim. Então eu quero te mostrar que todos nós, Romanos 3, 23 vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisamos desse sangue para nos transformar e nos salvar. Mateus 5, 27 vai falar o seguinte, vocês ouviram o que foi dito? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vê como é que o padrão é mais alto? Então, não é só o ato. Você imaginar, cobiçar, desejar, também já é pecado. Então, pode ser que você seja uma pessoa que cresceu e está
e viveu de forma comum e não cometeu pecados que você acha que é grave, que você não considera tão grave. Só fiz mentir, não sei o que lá. Apesar de, no conselho bíblico, no entendimento bíblico, o pecado é excessivamente maligno, independente de qual seja. Aí um ponto. E olhando para essa palavra de Jesus, você pode não dizer que mas quando você pensou, caraca, eu queria matar aquele fulano, pronto. Foi no coração? Você é um assassino. É isso, o pessoal tem dificuldade de pensar assim, e por isso não é tão perdoado por Deus. Lembra que quem é muito perdoado, muito ama? E esses caras que se achavam justos, ele olhava aqueles publicanos ali que precisam de perdão. Eu não. E é isso, às vezes, o nosso olhar. Não, eu também, não matei ninguém, eu não sou um cara tão ruim. E fica nessa ideia. Mas, olhando para esse texto, você percebe que pensou no seu coração, você cometeu esse ato diante de Deus e para o Senhor, pronto. É um assassino, é um adúltero, é um pornógrafo, tantos pecados que você pode ser. É uma pessoa soberba, arrogante, tantos pecados que podemos cometer. Então, todos nós necessitamos desse sangue de Jesus que purifica do pecado. Para chegar perto do fim, Efésios 2:3 vai nos dizer o seguinte. Olha o que éramos nós. Efésios, capítulo 2, versículo 3. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ele está falando para pessoas que se converteram. Quem você era? Então, a pergunta que nós temos feito aqui, quem é você? Todos nós, filhos da ira. Esse era o quadro de quem não se rendeu a Deus. Ué, André, mas se eu não me rendi a Deus ainda? Então, essa é a tua condição. E não falo isso com acusação. Falo isso com possibilidade de você ter mudança hoje. Falo isso com possibilidade de você ser justificado hoje, ser transformado hoje. É isso. Ele fala isso no passado porque essa galera se converteu. Então ele está falando, éramos por natureza filhos da ira. Você também quer ver outro? Tito, capítulo 3, versículo 3. Olha o texto. O Diogo é rápido. Queria que fosse o Alex para poder zoar. Alex também é rápido, né, Alex? Pois nós também, no passado, éramos. Olha só o que nós éramos. Se entregamos a Deus, nós éramos. Perceba aí, o Senhor vai falar ao teu coração se é isso mesmo. Insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Esse não é o quadro que nós vemos no mundo. Não é esse quadro? Então, saia disso, irmão. Você está tendo a possibilidade, hoje, de viver uma transformação, de viver uma vida nova. Deus está fazendo um convite. Mayra falou isso aqui no louvor, e é o que estava falando muito essa semana comigo, que o Senhor dá a possibilidade de fazer um convite a nós, de nós vivermos sendo justos. E esse justo não é para soberba, como eu disse. Justo porque em Romanos 5:1 está nos dizendo que justificados, pois mediante a fé, por acreditar em Deus, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós podemos ter paz com Ele por intermédio de Jesus Cristo. Para finalizar, a continuação do texto de Salmo 1, no capítulo 2, o que ele fala? Então, os ímpios, eles não se detêm no caminho dos pecadores, eles... até confundi. Vamos embora, volta. Salmo 1. E lá o Diogo. Bem-aventurado é aquele que não anda, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que isso? Felizes. Felizes somos nós que não praticamos e não vivemos dessa forma. O 2. Ao contrário. E aí você vê
Aí dá para você se medir. Quem é você aí? Você é o que se detém, que caminha, que anda no conselho, é o que aconselha como ímpio, é o que vive de forma impiedosa, é o que vive longe de Deus, estando aqui, ou você é esse cara aí? Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ler o 3. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Olha só que maravilha. Isso é estar em Deus. Aí você fala, pô, mas é bem sucedido? Eu vejo tanto crente mal sucedido. O bem sucedido, que aí, aqui está como bem sucedido, tem outras traduções vai falar prosperidade. É você ter a vida plena. Eu tive um momento, foi ano passado, né? Ano passado, sei lá, carro queimado, estava viajando, carro queimado, criança doente, e eu estava bem sucedido. No interior. Estava muito bem sucedido, estava em paz com Deus. Ver como é que nós podemos viver para além do que o exterior mostra. Nós podemos viver para além disso. Mas estava em paz. E quando cheguei, continuamos em paz. Viemos aqui, a pé para a igreja, tranquilo. E orando ao Senhor, falando, Senhor, obrigado por tudo. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele nos guia, ele nos dá possibilidade de transformação. Essa palavra é para você poder se enxergar, se enxerga. Vê quem é você. Às vezes você se acha justo, você se acha pessoa boa, você acha... Nós vimos que nós não somos. Se não for em Deus, nós não somos. Se não for por Ele. Para finalizar, um testemunho rápido. Falei que ia acabar rápido. Para finalizar. Eu estava aqui, domingo, eu acho que retrasado, orando ao Senhor e agradecendo. Eu saí lá da onde eu trabalho, fui transferido para um outro lugar, e foi feita uma roda para dar algumas palavras, né? Porque eu ia embora. E aí eu e uma menina. E as palavras que saíram ali foi só palavra... Eu até brinquei depois, eu falei, pô, esse cara aí não sou eu não. Foi muito elogio. Foi muito elogio falando do caráter, foi muito elogio falando de companheirismo, falando dos conselhos de paternidade. Eu fiquei tão feliz. Foi uma alegria poder ouvir aquilo. E aí eu aqui orando e agradecendo ao Senhor, o Senhor me lembrou que em 2011 eu tinha tido também, eu até falei para alguns caras aqui na obra, né? Tinha tido também aqui uma situação parecida, mas aí para o mal. Tinha uma roda, tinham pessoas ali se reuniram para falar mal de mim. Mal de mim. Não falaram diretamente, mas falando das atitudes erradas que eu estava tomando. Eu falava que eu estava num lugar e estava no outro. Falava que estava no outro, e aí falando de como isso era errado e como isso era ruim. E eu lembro que aquilo ali, pô, doeu, né? Estava ali, não era cristão. Estava ali, doeu na hora, tu fica naquilo dali. Mas aqui foi maravilhoso. Eu chorei com meu Deus, Ele me chamando. Olha só, pensa nisso. O Senhor me chamando, falando, ó, sem mim, você era um 7-1. É isso. Você era ruim. Sem mim, tu é ruim. Olha lá, Emílio está dizendo que era mesmo. Era ruim. Sem mim, você é ruim. Aí minha mãe está ali. Minha mãe fala, não era não. Mas ao olhar de Deus, era ruim. Era uma pessoa sem princípios, era uma pessoa que se precisasse enganava e não cometi pecado que você vai falar, por isso que eu falei, por isso que eu quis citar esse versículo do pensamento, só de você cobiçar, você já está atuando. E quando o Senhor me encontrou, quando eu tive a possibilidade de ver o caminho do ímpio e o caminho do justo, e me entregar a Ele, entregar o coração e falar, não, minha vida é tua. Não foi o que Mateus fez ali? Levi fez ali? Pô, me segue. Quando Jesus falou assim, me segue, vou deixar minha vida. É maravilhoso servir a Ele. É uma oportunidade que você está tendo de poder servir a Ele. Se você já serve, perceba se seus conselhos não têm sido de ímpio. Se você já diz servir, perceba se o seu conselho, a sua forma de tratar seu filho, sua esposa não está sendo de ímpio, de pessoa que não ama a Deus, de pessoa que
Deixa a religião de lado, deixa a palavra de lado. E aproveitando esse texto que nós lemos, e para fortalecer essa possibilidade de você se entregar a Deus, que o seu prazer esteja na lei e na palavra do Senhor. Ela, nos momentos de luta e de dificuldades que eu tenho, o fundamento da palavra me sustenta. Tem gente, você vê muitas pessoas se desviando, fala assim, o fulano estava bem, não sei o que lá, mas é porque não busca esse prazer na palavra. Busca esse prazer na palavra. Teve a palavra sobre profundidade, dia 31, teve a palavra do Anselmo, teve a palavra da Andressa. Tem muitas pessoas que anotam, né? Anotam o versículo. Vamos ser sinceros. Hoje é que dia? Dia 11. Você já foi ali? Deu uma lida? Você já leu a palavra esse ano? Pegou assim, ó, sentou, falou, Senhor Deus, quero devoção, piedade. Lembra? Você não é impiedoso. Você é uma pessoa piedosa. Devoção. Deus, eu quero sentar aqui. Mas eu não entendo, eu não consigo entender. Deus, mesmo sem entender. Eu não vou também, né? Mesmo sem entender, eu confio em ti. Tô muito solto. Calma. Nós confiamos nele mesmo sem entender. Você está ali, não está entendendo. Aqui tem possibilidade. Tem possibilidade de se perguntar, trocar. Tem os líderes aqui, tem pessoas antigas na fé que desejam, às vezes, poder trocar. Falar, não, ó, esse texto aqui está dizendo isso. Você pode aprender, se entrega, se envolve, busca, não deixa de lado. Faz quanto tempo que você não tem prazer de ler a palavra de Deus? Você já teve prazer, assim, de pegar a palavra e ler? Cara, é um alimento, é prazeroso. Estou falando por experiência própria, é prazeroso. Você pegar um texto e falar assim, pô, Senhor, é verdade isso? E às vezes ele te chama a atenção, você não vive isso. E você poder se arrepender e falar, Senhor, eu ainda não vivo e desejo que venha essa graça sobre mim. E aí você confessa o texto, você confessa a palavra. É maravilhoso, é o conselho que eu tenho para dar para vocês. Esse não é um conselho de ímpio, é o conselho de alguém que foi justificado por Deus. E não é por soberba, como eu falei para vocês, é sabendo que Deus transformou, é sabendo quem eu era e quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer e o que o Senhor me capacitou a fazer. Tem mudança, e que você possa aceitar esse convite. Esse convite não foi só para mim, uma oração que eu faço muito. Senhor, quem sou eu? Não sou melhor do que ninguém. Tua palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele não separa. Tem pessoas que têm dom para isso, dom para aquilo, mas para salvação, a graça do Senhor se manifestou trazendo salvação a todos. A todos, está disponível. Está aí, está jorrando. Né? A fonte é jorrar, está jorrando, está disponível. A gente pode não pegar, mas está disponível, está aí para você. Então esse convite está posto. E essa continuação desse versículo é para que, renegadas as nossas paixões e possamos viver neste mundo de maneira sensata, justa e piedosa. É de Tito, que maravilhoso, né? Não que você possa ser uma pessoa piedosa, que ama a palavra. Não foi um tom de acusação, se você não leu, pensa, só reflete. Fala, Senhor, me perdoa, não li, não tenho feito, eu anoto só para aparecer, anoto, mas eu mesmo, minha vida, não tenho disponibilidade, não tenho interação com a tua palavra, não tenho interação com o Senhor. Mas eu estou aqui, disponível para o Senhor para ser transformado. E conte com a colaboração e com o nosso grupo, cooperadores. Nós vamos cooperar com a sua fé para que a gente possa crescer junto em Deus, ser aperfeiçoado em Deus. Beleza? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Se você... A pergunta do início era quem é você, né? Se você se achou justificado por Deus, agradeça ao Senhor por isso. Que é por Ele, né? Por causa dele. Não tem nada em você aí. Você não tem mérito nenhum nisso. Agradeça a Deus. Se você se achou justificado, você viu que, não tenho lido, eu tenho feito, obrigado, Deus. É o Senhor que fez em mim. Agora, se você se achou no conselho do ímpio, se você se achou na conduta dos pecadores, se você se achou fazendo o que desagrada a Deus,
Aproveita esse momento para pedir perdão a Ele e se rende, abre o coração, tem liberdade em Deus. Amém? Vamos orar. Deus poderoso, eu te agradeço pela tua palavra. Deus, eu te agradeço pelo que o Senhor colocou no meu coração, porque é teu Espírito quem faz. Em mim mesmo eu não posso nada. Em mim mesmo eu não seria ninguém. Mas a tua graça, ela se manifestou sobre nós. Mas a tua graça, ela está aqui disponível para que possamos ser conduzidos pelo Senhor. Pai, eu estendo o convite que o Senhor fez a mim. Eu estendo, eu coloco diante dos teus filhos, eu coloco diante dessa comunidade de fé. Eu estendo esse convite. Pai, que haja coração que deseja o Senhor, que se arrepende. É o teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que haja arrependimento nos corações, que haja reconhecimento de quem nós somos. Pai, que os teus filhos possam ser transformados por esse poder. Esse amor do Senhor que me encontrou, que Ele encontre meus irmãos que aqui estão. Que esse amor do Senhor que é vivo, verdadeiro, eu estou falando do Senhor, Pai, que é perfeito, que é santo, que é justo, derrama sobre a vida dos teus filhos essa presença que eu estou sentindo, Pai, esse teu Espírito maravilhoso, derrama sobre os teus filhos, Pai. Eu também não merecia e o Senhor me encontrou, Pai, que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo e o poder do Senhor se manifeste. Deus, que sejam irmãos que estarão comigo aqui servindo o Senhor, que sejam irmãos que se arrependerão e viverão uma vida transformada, bem-sucedida, independente de circunstância, prósperos. Eles saibam que tendo o Senhor, eles têm tudo. Tendo o Senhor, nós temos tudo. Entrego, Pai, esse culto ao Senhor. O Senhor é o Senhor deste lugar, o Senhor está no centro. E obrigado por nos convidar para sentar à mesa contigo. Muito obrigado, Jesus. Glórias ao Senhor. Palma a Jesus aí, aplaude a Jesus.